Como foi para mim lidar com a questão de religião, questão de Deus e também ser uma mulher lésbica, né? Como que eu lido com isso? Qual foi a experiência que eu tive contato com Deus assim? E que eu fiquei mais tranquila em relação a isso. Essa é uma das perguntas que eu recebo bastante, porque querendo ou não, eu falo muito de Deus nas minhas redes sociais, e se você não me segue, é eu, Dani Cristine, no Instagram, e eu, Dani Cristine.live no TikTok, tá? E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você para deixar o seu comentário, deixar sua curtida e compartilhamento também, e não esqueça de ativar as notificações para que você possa receber as atualizações dos vídeos que eu vier compartilhar com você. Quando eu me descobri homossexual, eu cresci dentro da religião, eu era uma pessoa testemunha de Jeová, eu cresci dentro da religião da testemunha de Jeová. E quando eu comecei a entender sobre mim, eu comecei a ter meus primeiros sentimentos ali com mulher, me sentir atraída. Aos 7 anos de idade, eu já gostava de algumas menininhas. E por mais que algumas pessoas podem falar assim, ah, criança não sente. Gente, só quem sente, sente, sabe do que eu tô falando. Não adianta vocês falar comigo que não. Só que eu cresci com a ideia de que isso era errado. Eu cresci pensando que eu estava cometendo algum crime na minha percepção. E aí eu tive uma dificuldade muito grande para lidar com isso. Então esse processo dentro de mim ele foi muito doloroso, porque eu ainda ia dentro da religião, eu ainda frequentava a religião, e eu vivi esse conflito. Será que Deus realmente vai me amar? Será que eu sou digna do amor de Deus? Eu prefiro não viver, eu prefiro não fazer nada, eu prefiro não frequentar esses lugares, né? Viver o que eu realmente sou, viver a minha real identidade, porque eu estou errando, eu estou pecando e eu acho que minha vida não vai andar, né? Só que eu vivi uma vida de aflição, eu vivi uma vida de angústia. Imagina só a cena, você não poder ser quem você é muito doloroso. Você vai para os lugares, você olha para os lugares e você não se identifica. Você veste uma roupa que você não se identifica. Eu antes vestia roupa feminina, eu antes vestia roupa saias e tal. Nada contra, mas não era algo, não era um estilo que eu tinha vontade de vestir. Em determinado momento eu perdi meu pai. E aí eu simplesmente entrei em depressão. Eu fiquei muito ruim, mas muito ruim, muito ruim, muito ruim. E quando eu perdi meu pai, eu tenho uma irmã mais velha, né, que na qual eu amo minhas irmãs, mas eu tenho uma ligação muito grande com ela. E a gente sempre teve desde pequena, né? Eu achava que, na verdade, Deus, por mais que eu orasse, por mais que eu pedisse, ele não estava me ouvindo, ele não me ouvia. E aí, quando eu perdi meu pai, eu tive a certeza disso. Que eu falei assim, por que ele tirou o cara que eu amo, o cara que eu mais amo na minha vida? Por que ele mexeu na pessoa que eu mais tenho proximidade? Já não tenho mais facilidade de falar sobre a minha orientação sexual com outras pessoas, com meu pai eu falava. Mas por que ele mexeu nessa pessoa? Será que é um castigo que ele está me dando? E essa minha irmã, como eu falei para vocês, a minha irmã, ela tinha vontade de ter filhos, mas ela não poderia ter filhos por problemas de saúde que ela tinha. E aí eu determinei que eu ia de arrasto para cima. Eu não tinha mais sentido aqui, eu ia na minha vida, eu tava passando por uma depressão bem intensa, né? Eu cheguei a pesar 45 quilos, para você ter ideia, eu tenho uma média de 1,70 de altura, então eu tava muito magra, eu tava passando assim, o auge do auge da situação, né? E eu não tinha vontade nem de sair do quarto, de fazer nada e tal. E eu decidi que eu ia de arrasta. E eu comecei a me despedir dos meus amigos, né? Das pessoas mais próximas a mim. Até que chegou um dia que eu tava me despedindo do meu último amigo para eu fazer o que eu tinha determinado fazer. E esse meu último amigo, a minha irmã me ligou. E ela me ligou e falou assim comigo assim: aonde você tá? Eu falei assim, tô na casa de fulano de tal, né? Porque eu tinha ido na casa dele. Aí ela tá assim, eu tenho uma coisa para te contar. Eu tô assim, o quê? E ela falou assim, você vai ser tia. Gente, aquilo ali foi sensacional, foi maravilhoso. Eu gritava, eu chorava, eu agradecia. E eu ficava louca, eu ficava ansiosa, eu ficava assim, perpétua, que eu ficava assim, meu Deus, como assim? Para uma pessoa que não poderia ter filhos e simplesmente do nada conseguir ter, e aí veio o Davi, né? Para quem me segue nas redes sociais também, vai saber quem que é o Davi, quem que é que eu estou falando. E a partir do momento eu entendi o seguinte: Deus ele nos ama independente de quem nós somos. Nós criamos barreiras para que eles possam, que impeça essa aproximação entre eu e ele. Deus ele não vai te invadir, ele não vai simplesmente chegar dentro de você. Você só precisa permitir com que ele acesse você e com que ele entre. Mas mesmo que você não esteja ali entregue e tal, ele está cuidando de você. Mas para que você possa viver o extraordinário de Deus, para que você possa acessar aquelas coisas que ele deu para você, para que ele preparou para você, você precisa permitir com que ele chegue. Naquele momento, eu não orava, mas a minha irmã sim. Naquele momento, eu não senti o amor de Deus, mas a minha irmã sim. E ele veio, Davi veio, para Deus me mostrar:
eu vou te dar aquilo que nasceu para ser seu quando você confiar em mim e estiver preparada para receber. Porque às vezes a gente pede muitas coisas, a gente pede muito para Deus certos tipos de coisas que a gente não está preparado para receber, que talvez se a gente recebesse naquele momento, a gente não ia dar o valor que a gente deveria dar. Mas Deus, ele cuida dos pequenos detalhes. Então ele não vai te amar menos por você ser lésbica, ele não vai te amar menos por você ser gay, ser homossexual. Qual é a orientação que você se identifica? Ele vai te amar exatamente como é. Ele só não vai te invadir. Entenda que ele está cuidando de tudo da gente o tempo todo. Eu sou filha, eu nasci para amar e ser amada. E você entender isso te leva a uma calmaria. Esse foi um dos eventos que aconteceu. E eu lembro que quando quando a minha irmã ficou grávida, eu ficava com a minha irmã, eu pegava o Davi, eu sentia ela assim, eu colocava a mão na barriga, eu tinha uma certa gastura quando ele mexia. E aí eu sentia aquela coisa gostosa e eu ficava agradecendo o tempo todo. E aí eu lembro que o Davi, eu ia fazer uma viagem, o Davi estava previsto para nascer no início da minha viagem. E aí eu conversei com ele e falei assim: olha, espera te chegar de viagem para você nascer, que seria uma semana depois, praticamente. E assim foi. Quando eu cheguei em Minas, a minha irmã entrou em trabalho de parto, a minha irmã começou a entrar em trabalho de parto. Eu já cheguei de viagem, já fui logo ver ele. E assim, gente, foi uma das melhores sensações. E quando eu peguei o Davi no colo, eu senti Deus falando comigo: eu cuido de você nos pequenos detalhes. Às vezes a gente dá muito ouvido à sociedade, às vezes a gente dá muito ouvido à religião e esquece de dar ouvido àquilo que ele fala pra gente: eu te amo. Então, quando a gente entende isso, que Deus ele vai te amar independente das coisas que acontecer, é óbvio que você tudo tem um limite. Eu não estou falando sobre você desrespeitar o outro, eu não estou falando sobre você roubar ou fazer alguma coisa que vai ferir os seus princípios e valores. Eu estou falando sobre você deixar com que ele te ame como você é, mas sempre respeitando os limites do outro, sempre seguindo os seus princípios e valores, sem ultrapassar os limites ali, né? E também tendo obediência. Então, gente, esse foi um dos relatos. Se vocês gostaram, deixe o comentário de vocês aqui, que eu vou trazer outros eventos que aconteceram na minha vida também, que eu vou compartilhar com vocês, para que vocês possam entender. Você não é menos merecedora do amor de Deus por você ser exatamente como você é.